Tanto o Império Romano, quanto a dinastia Han, foram muito influentes na história do mundo, um influenciou muito o Ocidente, enquanto o outro influenciou o Oriente. No vídeo de hoje focarei nas semelhanças e diferenças entre os dois impérios, que foram os mais poderosos de seu tempo. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Ambos os impérios tinham um território gigante, com dezenas de milhares de pessoas. Para manter algo tão grande, era necessária uma boa organização, por isso começaremos com a administração dos impérios. Começando em Roma, o Império Romano no seu auge na época de Trajano, comandava quase 90 milhões de pessoas, e tinha um território de mais de 6,5 milhões de quilômetros quadrados. Os funcionários da administração central podem ter chegado a 5.000 durante a época de Antonino Pio. Os imperadores faziam uso de libertos para funções administrativas, nomeando-os para cargos como encarregados de correspondência, encarregados de petições ou responsáveis pelas contas. O cargo de imperador com o tempo foi se tornando cada vez mais autoritário, ao contrário de Augusto, que queria agradar o Senado, sendo o príncipe do Senado. Outros imperadores mais autoritários, como Nero por exemplo, não se importaram muito com os senadores. A dinastia Han governava mais de 60 milhões de pessoas, e tinha um território de 6 milhões de quilômetros quadrados em seu auge. Era administrada por uma burocracia composta por mais de 120 mil funcionários. O modelo burocrático da dinastia Han foi modelado com base nas dinastias Zhou e Qin. A burocracia passou por muitas mudanças durante o período Han, com algumas agências governamentais encolhendo e outras vendo sua influência se expandir. Em 2 depois de Cristo, estima-se que a burocracia Han tenha empregado 120.285 funcionários. O Império Han compreendia 1.587 governos em nível de condado. À frente dessa vasta máquina estatal estava o imperador. Comparado ao imperador romano, o imperador Han era muito mais passivo e ritualístico. O imperador estava conectado com os órgãos do governo por meio do pátio interno e do pátio externo. O pátio interior tinha 6 mestres. Mestre das roupas, mestre da comida, mestre dos acessórios de cabeça, mestre dos banquetes, mestre dos banhos e mestre da escrita. As 5 primeiras eram responsáveis pela vida diária do imperador e geralmente eram preenchidas por eunucos. O mestre da escrita era o secretário do imperador. O tribunal interior também estava cheio de um grande número de funcionários que não tinham funções administrativas, mas possuíam títulos honoríficos. A corte interna era administrada por 2 ministérios da corte externa: o superintendente do clã imperial e o tesoureiro particular. A corte externa também administraria todo o país em vez de lidar apenas com os assuntos privados do imperador como a corte interna fazia. O tribunal externo era chefiado por 3 excelências: chanceler, comandante supremo e conselheiro imperial. Eles eram responsáveis, respectivamente, pela administração do governo, pelos assuntos militares e pelo ramo censório da burocracia. Ao contrário do Império Romano, no qual os oficiais militares desempenhavam um papel crucial, o Império Han era dominado por oficiais civis e os generais tinham oficialmente pouco papel legítimo nos assuntos internos. Os oficiais responsáveis pelos assuntos militares eram civis. O chanceler tinha abaixo dele 13 departamentos. Os comandos eram chefiados por um grande governador, que se encarregava de todos os assuntos civis e militares de seu comando, além de administrar a lei criminal. Ele foi auxiliado por funcionários inferiores, como escriturários e assistentes. A governança em nível de condado tinha uma estrutura semelhante. Ao contrário dos imperadores Han, o governante romano era muito menos seguro devido à tradição republicana de Roma. As dinastias, embora pudessem ser estabelecidas, não eram consagradas institucionalmente e o assassinato de um imperador tirânico era justificável. Não se deve esquecer que, pelo menos até o século III, os imperadores mantiveram a fachada de ainda estarem vivendo em um império do povo. Abaixo do imperador estavam as províncias.
As províncias guarnecidas do império estavam sob o controle direto do imperador e governadas por seus nomeados, enquanto as províncias públicas eram governadas por senadores escolhidos por sorteio, de acordo com a prática republicana mantida. Os governadores, que eram coadjuvados por um questor nas províncias públicas, ou um procurador nas províncias imperiais, legados, tribunos militares, centuriões e empregados informais. Teriam também um séquito de libertos e escravos. O Império Romano dependia muito de cidades para a governança local. Na verdade, alguns historiadores a descreveram como uma federação de cidades-estados. As autoridades municipais tinham de manter a ordem e extrair receitas não só da própria cidade, mas também do campo que lhe era atribuído e onde vivia a maioria da população. As próprias cidades eram governadas da mesma forma que na antiguidade, tendo uma administração oligárquica semidemocrática. Embora seja verdade que o Império Romano não era tão fortemente burocratizado quanto a dinastia Han durante o período do Principado, o Império Romano tinha uma burocracia mesmo neste período imperial inicial que tende a ser subestimada. Os oficiais, como eu disse antes, tinham um grande número de escravos que trabalhavam informalmente em funções administrativas e como tal não costumam ser contabilizados oficialmente. Sob Diocleciano e Constantino, no final do século III e início do século IV, o Império Romano passou por uma burocratização ainda maior para lidar com a ameaça de inimigos externos e a instabilidade interna. Para manter um grande exército para defender o Império da ameaça bárbara, eram necessários mais impostos. As economias romanas e Han eram em boa parte baseadas na agricultura. A organização romana da economia não tinha precedentes no mundo mediterrâneo, pois fazia uso muito mais extensivo de trabalho escravo do que os regimes imperiais anteriores. A agricultura romana estava centrada em grandes plantações chamadas latifúndios que eram trabalhadas por centenas de escravos. Seus produtos eram então vendidos em mercados urbanos. As culturas eram diferentes em cada região. Azeite no norte da África e Espanha, trigo no Egito, e vinhas na Gália. Os romanos fizeram grandes investimentos na construção de uma boa infraestrutura, construindo uma extensa rede rodoviária. Eles também facilitaram a monetização da economia ao produzir grandes quantidades de moedas. O comércio também foi influente na economia romana. A rede rodoviária facilitou isso, assim como o Mediterrâneo, que facilitou o transporte marítimo de mercadorias por todo o império. O comércio marítimo era menos caro do que o comércio terrestre, e o fato de Roma ser mais um império naval do que a dinastia Han significava que o comércio desempenhava um papel maior na economia romana. Eu inclusive fiz um vídeo interessante sobre esse assunto, vou deixar o link aqui no card. A dinastia Han, ao contrário dos romanos, dependia de trabalho livre em vez de escravos para a agricultura. Em vez de usar trabalho escravo, os proprietários de terras chineses usariam contratos e dinheiro para negociar com os trabalhadores. Os fazendeiros livres eram em grande parte autossuficientes e produziam os bens que estavam em demanda. Muito parecido com os romanos, a dinastia Han também emitiu grandes quantidades de moedas, mas como a China carecia de prata, as moedas de bronze eram a base da economia monetária. Os chineses também construíram redes rodoviárias de grande escala para facilitar o comércio, e após derrotar o Xiongnu no ocidente, puderam iniciar o comércio com a Pérsia e indiretamente, com Roma. Os dois impérios eram semelhantes no sentido de que ambos estabeleceram um modelo clássico para instituições governamentais, que continuou a ser imitado por muitos séculos depois disso. Eram semelhantes no sentido de que ambos dependiam de uma grande lacuna nas habilidades tecnológicas e organizacionais entre os de dentro e os forasteiros bárbaros, e se tornaram insustentáveis quando a expansão da agricultura e da metalurgia aumentou as densidades populacionais e as capacidades militares das nações bárbaras. A crise da usurpação de Wang Mang, logo após a consolidação do poder por Augusto, levou os imperadores Han orientais a serem paranoicos e reclusos, escondidos do público por trás de camadas de burocracia palaciana. A mudança em Roma da República para o Império também foi na direção de um governo menos responsivo, mas as formas republicanas ainda sobreviveram, pelo menos da boca para fora, e era crucial para os imperadores romanos se exibirem em espetáculos públicos e apresentarem uma retórica inspiradora. Os imperadores chineses, ao contrário, tornaram-se invisivelmente indiferentes.
Indiscutivelmente, essa diferença de estilos políticos ainda se reflete nas diferentes maneiras pelas quais os políticos agem no Ocidente e no Oriente até hoje. Havia considerável semelhança nas falhas institucionais que marcaram a decadência na China e em Roma. Dependência crescente de bárbaros imigrantes que buscam avanço por meio das forças armadas, custo das forças armadas em constante expansão levando a níveis opressivos de tributação, conspirações egocêntricas por funcionários do tribunal despreocupados com quaisquer interesses do Estado, perda da fé nos velhos valores morais. Este desencantamento espiritual deu origem a novos movimentos religiosos em ambos os lugares, mas enquanto os taoístas do turbante amarelo continuaram influenciando ao longo dos séculos, suas tentativas de tomar o poder naquela época foram esmagadas, em grande contraste com a expansão do cristianismo em Roma. Uma semelhança é que ambos foram seguidos por um período de confusão quando Roma e a China se dividiram em estados sucessores menores, com um declínio na alfabetização, segurança e prosperidade geral. No caso romano, os bizantinos podem ser considerados como seus legítimos sucessores, mantendo a continuidade institucional do antigo regime, o que não aconteceu na China. No caso chinês, a reunificação ocorreu em alguns séculos, e o período Tang foi altamente criativo, ajudando no desenvolvimento e prosperidade da China. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.